primeiramente, quero dizer que é uma honra, né, poder participar de um evento dessa magnitude e falar um pouco dos temas que são tão relevantes que a gente está discutindo aqui. E, principalmente, desse tema que eu vou falar agora, esperamos que não seja repetido, mas eu não tenho certeza disso. Tá? Então, o que fazer com relação à qualidade do ar pós-enchentes? Tá bom? Como recuperar esses ambientes, né, com foco na qualidade do ar, vai ser o que eu vou tentar trazer um pouco para vocês hoje. Então, vamos lá, um breve contexto, né? A gente, cada dia mais, tem ouvido falar de situações adversas, como alguns eventos aí que acometeram, né, alguns municípios aqui de Santa Catarina, Porto Alegre, né, as chuvas extremas, e isso tudo, né, o maior caso que a gente teve aqui faz quase um ano, aqui em Porto Alegre, né, no Vale do Taquari. Então, inúmeras cidades aí inundadas, e isso certamente trouxe muitas consequências. Então, esse é o ponto que eu vou falar hoje. Os perigos invisíveis que a enchente nos traz. Tá? Bom, eu estou como presidente da associação, da Asbrave, né? Eu vi aqui, então, a nossa sede lá, a nossa sede anterior, ela foi inundada, ela foi acometida por esse evento climático. Tá? Chegou água mais ou menos a 1,60 m de altura, e todo o primeiro pavimento, né, da nossa sede se perdeu. Né? Então, algumas fotinhos aí para ilustrar um pouco sobre isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, né, para quando aconteceu situações como essa? Primeira coisa, quando molhou qualquer superfície, seja da forma que for, se tu não secar ela durante as 24 ou 48 horas, é uma chance muito grande de desenvolver mofo. Uma chance muito grande. E o mofo, como já foi falado aqui algumas vezes durante esse seminário, né, eles afetam o ar, porque eles largam os esporos que vêm para as vias aéreas e pode nos causar problemas de saúde, como asmas, alergias, né, e daí por diante. Eu trago aqui para vocês, eu mandei a apresentação de novo aqui para o pessoal, porque isso ocorreu hoje de manhã no meu quarto aqui em Joinville. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas é uma parede, são duas fotos. Tá? Então, tem a parede aqui, né, completamente, o vidro, né, completamente com água, né, condensado, só que, nesse caso, é muito ruim, porque está para o lado de dentro. Né, é o famoso ponto de orvalho, né, que é comparado também com o efeito da água gelada. Né, tu deixa uma garrafinha gelada, né, o calor bate ali, condensa, e aquela água sua, né, cai aquela umidade por fora. É a mesma coisa que está ocorrendo aqui. Só que se é do lado de fora da nossa residência, está tudo certo. Nesse caso, foi para o lado de dentro. Então, né, podem ver, está todo molhado. Ó, aqui o parapeito da janela do hotel, tá? Com muita água. E o pior de tudo, aqui não dá para ver bem, tá? Mas dá para ver que a parede, a cortina, ela está toda molhada. E daí, se não secar isso em 48 horas, ou 24, 48 horas, temos um problema. Que nisso, até uma das próximas palestras vai tratar sobre isso, que é a limpeza de tecidos, né? Seja carpete ou tecidos de certa forma. Então, isso é um problema que a gente enfrenta direto e não tem nada a ver com uma enchente. Mas eu fiz questão de trazer porque está relacionado com essa parte que eu comentei agora.
E quantas vezes a gente vê isso, né? Quantas vezes a gente vê isso? No próprio banheiro, o rejunte, aquele... Bom, mas vamos deixar, senão fico até amanhã falando dessa parte. Tá? Outro risco que a gente tem, bem considerável, né, numa enchente, é que naquela água que a gente viu lá, aquela água marrom, por exemplo, que estava nas Brave ali tem, não é só água, por óbvio. Tem água, tem barro, tem esgoto, tem vírus, tem parasitas, tem bichos, tem muita coisa. Tá? E uma das coisas que a gente tem que cuidar, e por falar em água, que eu acho que é bem importante a gente falar, já foi mencionado hoje, mas é sobre a legionela. A legionela é uma bactéria presente na água limpa, normalmente na água limpa, por exemplo, pode estar na nossa caixa d'água, por isso é uma das atenções que eu estou trazendo aqui. Né? E se a gente pegar um copo de água cheio de legionela, um copo cheio de legionela e ingerir, não tem problema nenhum. Não vai nos fazer mal, não vai nada. Agora, se inalar ela a baixa temperatura, isso é um problema. E aonde que a gente inala isso a baixa temperatura? Né? Torres de resfriamento, chuveiros, piscinas, fontes. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado para evitar, né, que seja pego chama-se, tem duas... com a legionela, tu tem duas possibilidades de doença, né? A febre de Pontiac, que é um febrão, tá? E a legionelose. Então, não vou me decorrer mais sobre isso, mas fica a dica que é importante a gente cuidar. Além disso, né, depois da enchente, eu estou rindo, mas, né, chega a ser engraçado, foi visto jacaré em Porto Alegre. Então, junto com a água do Guaíba, veio jacaré. Então, tu imagina, né? Bom, a gente viu, né? Teve uma comoção muito grande por um cavalo, não teve? Então, tu imagina, se um cavalo chegou no terceiro andar ou numa casa de uma... Tu imagina o que entrou dentro e quais os riscos. Imagina a quantidade de rato e outros bichos que tem, que são prejudiciais para nós. Então, o contato com essa água é muito prejudicial, uma água de enchente, né, deixar claro. Além disso, né, os riscos químicos. Imagina, a gente tem um estoque lá dos produtos, tem um estoque dos produtos químicos do supermercado, do que seja, né, de uma fábrica, ou restos, e com a água, tudo isso é levado. É levado para dentro das nossas casas. Então, isso é um risco muito, muito importante, que a gente, por óbvio, tem que cuidar, porque eles também geram, que já foi falado várias vezes aqui, os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis. Então, a gente inalar isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. Além disso, isso é uma situação que é inusitada de trazer, mas ocorre, tá, que é o cuidado com o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, Mário, como é que vai ter monóxido de carbono no... Né? Monóxido de carbono é fruto da combustão, normalmente, tá? Combustão de motor, de um diesel, de uma gasolina, etc. Como é que vai ter um monóxido dentro de casa, por exemplo? Porque muitas vezes se usa fogareiro ou geradores, né, para gerar energia elétrica, por óbvio, né, a combustão. E isso é muito prejudicial. Né? A gente pode facilmente se intoxicar, né, pelo CO, e isso pode ser letal. Mas o que outras questões muito importantes, né? O ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele também ficou embaixo da água. Não, muitas vezes nem todo, né? Que nem como eu mostrei lá no início, na foto das Brave, não foi a parte evaporadora, que é esse cara aqui, né? A parte evaporadora, e sim a condensadora, que é aquele cara lá, que é fácil de exemplificar, tem os dois no mesmo ambiente, né? Então, tu esquenta e esfria, bom, mas ok. E, né, então, esses caras aqui ficaram embaixo da água. Eles tiveram lodo, tiveram todo aquele dejeto, parou dentro dele. Né? O
o grande problema que para conserto disso depois, né, que a maioria teve que ser substituído, tá? Eu digo pelas Brave. Então, a grande maioria foi substituído, porque as placas eletrônicas se perderam. Tá? Mas, ok. Mas, falando em qualidade do ar, o que é a grande importância disso? As bandejas. Né? Aquela bandeja que já está acumulada, normalmente, que já é um problema, se não bem limpo, né? A bandeja que depois vai sair pelo dreno, né, da umidade, que é feita pela condensação para resfriar o ar, né? Essa bandeja pode gerar algo como isso aqui. Isso aqui são colôniazinhas, tá? Colôniazinhas de fungos, bactérias e outras cositas mais ali dentro, né? Que se a gente ligar um equipamento de uma forma inadequada, sem a limpeza disso logo depois, né, é muito ruim a gente respirar esse ar, tá? Então, esse cuidado, essa manutenção é muito importante. Isso daqui é um caso bem típico também, que ocorreu muito depois, ó, que é tudo mofado, né? As paredes mofadas. Tá? E a gente tem a sensação, depois de limpo, que o ar daquele ambiente está ok. Né? Porque a gente já passou... É ruim lembrar isso, mas eu participei da limpeza lá da sede, e eu lembro do cheiro, até hoje, daquele material que estava lá dentro. Lembro até hoje. Se eu cheirar o bigode aqui, eu lembro até hoje. É muito ruim. Então, depois disso, qualquer ambiente, tu vai num ambiente assim, aparentemente está tudo ok. Né? Tu vê, ele está limpo. Só que aí entra aquelas questões que a gente comentou até agora, né? Os PM2,5, as partículas finas, as toxinas que ficam, né? Os próprios fungos, odores, etc. Então, estes poluentes, vamos dizer assim, eles continuam no ar. Tá? Esse é um perigo que a gente tem que cuidar, e eles são invisíveis, a olho nu. Né? Aqui está um exemplo, não lembro se todo mundo estava aqui ontem, tá? Mas foi comentado para ver as partículas, que muitas vezes a gente não vê. Está limpo o ambiente, né? Aí tem aquele raio de sol e mostra as partículas. Né? Essa foto tentou demonstrar isso. É que, para mim, está melhor aqui, tá? Tá mais... Mas dá para ver bem aqui, né? Dá para ver bem ali, as partículazinhas e tal. Então... Bom, falei de alguns problemas, né? Agora vamos para as etapas, né, técnicas de recuperação dos ambientes com foco na qualidade do ar. Primeiro de tudo, bom, vou entrar no ambiente. Então, se certifique que esse ambiente está apto para entrar. Esse é o ponto número 1. Né? Não tem risco de desabar. Legal, não tem risco de desabar. Então, ok. Então, eu vou me proteger. Eu vou me proteger com equipamentos de segurança, EPIs, para poder entrar no ambiente. Né? Então, notem ali, a gente está ali com macacão, né? O macacão é opcional, tá? Nem todo mundo tem isso, mas pelo menos luvas, botas de borracha, respirador e óculos são fundamentais. Tá? Porque qualquer contato com este lodo, pode ser bem prejudicial. Bom, então, entrei na casa, remover toda a água possível, né, tentar estancar o mais rápido possível essa água, né, superfícies porosas, como tapetes, móveis, colchão, quadros, fotografia, tudo isso é descartado. Não tem como a gente recuperar, pensando na questão de mofo. No momento que entrou ficou mais tempo, isso entrou, então é triste até de lembrar, mas a gente fez até um projeto legal com o CREA, tá? Com o CREA, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, junto com as Brave, a gente fez um projeto chamado Reconstruir RS,
que a gente visitou as 56 escolas públicas da cidade vizinha de Porto Alegre, de Canoas, com o objetivo de laudar elas para que liberaram o mais rápido possível, verificar os problemas e laudar para liberar o mais rápido possível que os alunos voltassem para lá. Então, foi bem interessante o projeto, né, porque foi multidisciplinar, teve engenheiro eletricista, teve engenheiro estrutural, teve especialista em qualidade do ar, teve biólogo, teve todo mundo, tá? Engenheiro químico, teve um monte de disciplinas aí para justamente fazer isso. Tá? Então, esses materiais porosos não tem muito o que fazer. Tentar secar e desumidificar os ambientes, que é justamente para impedir que ocorra essa situação de gotículas de condensação. Tá? E essa foto foi lá dentro das Brave, tá? Foi uma semana, aproximadamente uma semana depois dela estar limpa. Continuava assim. A gente tentava secar ela e continuava assim. Ou seja, trabalho em vão, né? Trabalho em vão. Então, ventilação, ventile o máximo possível, ventilação cruzada, portas abertas, controle, usar equipamentos de ventilação ajuda muito, e tentar controlar a umidade entre 40% e 60%, a umidade relativa. Tá? Vocês sabem por que é a umidade relativa, né? E não é só a umidade. Alguém sabe? Todo mundo sabe, né? Ou não? Ela é relativa, né, por causa da temperatura. Então, ela varia conforme a temperatura. Tá? Bom, mas vamos lá. Aqui uma outra situação. Eu mostrei o teto, mas aqui a parede. Então, mesma coisa, uma semana depois, a parede está encharcada. Continua encharcada. Então, a gente tem que secar bem isso aqui. Isso é interno, parede interna. Entrou a água, encharcou. Então, essa água tem que dar um jeito de sair. Quanto tempo demora? Não sei. Mas vamos lá. Então, limpeza e desinfecção, né? Usar detergente neutro, enxágue com água e secagem imediata. Cuidado com a mistura de produtos químicos, que dessa mistura podem gerar outros componentes que são bem prejudiciais. Então, só para evitar, se for misturar algo, tomar cuidado. Tá? E usar os produtos, né, em áreas ventiladas. Então, atenção ao reservatório d'água. Né? Às vezes, a gente não se dá conta, mas pode ter entrado água no reservatório. Né? Porque, ele não foi atingido, mas pode ter entrado. Então, cuidar para ele antes de retornar e, por óbvio, a rede elétrica. Né? A rede elétrica que está cheia d'água. Tá bom? Então, certifique-se, né, que sua empresa, que a sua casa, né, ela está limpa por completa. Todo esse guia que eu fiz, essas orientações, eu não tirei da minha cabeça. Não tem nenhuma recomendação brasileira sobre isso. Tá? Eu me baseei no guia do EPA, que é como se fosse a Anvisa, lá, é o órgão de proteção ambiental americano. Tá? Então, quem quiser depois maiores detalhes, está neste guia, tá? que eu estou citando aqui. Essas apresentações serão disponibilizadas, né? Serão, né? Tá. Então, vocês vão ter acesso. E, então, beleza, fiz a limpeza, certifiquei que ela estava limpa, tudo ok, mas algo me disse que não foi suficiente. Né? A gente achou que estava boa, aquele perigos invisíveis depois. Então, o cheiro do mofo. Né? Cheiro do mofo, presença de visíveis, de mancha, que muitas vezes a gente simplesmente limpa com cloro, alguma coisa assim. Eu vou dizer que depois que não é o ideal. Tá? E esse tipo de mofo, isso agrava muito, né, a nossa respiração. Tá? Pode gerar problemas muito sérios de respiratórios. Então, tem que ter um cuidado, obviamente, extremo. Mas, ainda bem, gente, que a gente tem um grande aliado para nos proteger. Alguém sabe o que é isso? Qual é o nosso grande aliado para nos proteger?
Como? Ah, sim, falou o quê? Ar-condicionado? Isso aí, ar-condicionado. É um ar-condicionado, ele nos protege muito da nossa qualidade do ar. Muito. Desde que bem projetado, bem mantido, bem executado e controlado. Então, isso é chovendo molhado aqui, já falamos inúmeras vezes aqui, vários palestrantes falaram isso. Mas o que é um sistema de ar-condicionado? Eu faço questão de trazer essa animação aqui para vocês, que eu acho importante, que muitas vezes, deixa eu sair da frente, né, muitas vezes o pessoal não tem noção. Então, vamos lá, como é que funciona o sistema, como é que funciona o caminho do ar. Aqui é a unidade que faz frio, vamos dizer assim, tá? Então, tem uns filtros, serpentina, então o ar passa, ele é filtrado, vai para a serpentina, passa por um rotor ou por um ventilador, e é jogado através de dutos ou diretamente para o ambiente, no qual este ar ele é contaminado por nós somos contaminadores de ar, então a gente contamina o ar, a gente esquenta ele, a gente umedece esse ar, e ele retorna através de rede de dutos, tá? Ou diretamente por sistemas sem ser dutado, né? Ele retorna para uma caixa de mistura. O que é isso? Uma parte desse ar de retorno vai ser refugada, e essa mesma parte que for refugada entra de ar novo, filtrado. Então, isso é renovação de ar. O ar entra aqui, filtrado, então o ar da rua, filtrado, entra, se mistura com este ar que retorna do ambiente, então já dilui os contaminantes, passa por sistema de filtragem, resfria, passa por ventilador, vai para o ambiente, a gente contamina, umedece, esquenta e retorna. Esse é o ciclo de um sistema de ar-condicionado, que eu acho que é importante, né, que todos saibam, e isso é um grande nos ajuda muito, é um grande auxílio que a gente tem. E por que é importante o projeto? Só um detalhezinho, né? Quando a gente foi falado aqui, né, das fotocopiadoras e tudo mais, se a gente não tem um projeto disso, a gente não consegue exaurir esse ar, ou aumentar essa renovação para suprir esse problema. Mas tudo bem. Então, nós temos algumas tecnologias. Como é que estou de tempo? Bom, tá bom. Seguimos. Tá? Algumas tecnologias disponíveis que são bem importantes, vou trazer algumas para vocês. Algumas tecnologias para ar-condicionado, então, a lâmpada UVC para controlar na serpentina, ela é um aliado, porque ela mantém a serpentina mais limpa, tá? E essa é a função dela. Claro, cuidado quando se trata de lâmpada UV, que é esse cara aqui, ó. Cuidado quando se trata de lâmpada UV, é que, na hora da manutenção, certifique-se que ela esteja desligada para mexer nela. Porque se tu tiver contato com a lâmpada, tu vai se queimar, né? Com a luz dela, tu vai se queimar. Tá? Também para o ambiente, eu tenho como ter a lâmpada também UVC para ambientes, tá? Isso foi muito usado na época da pandemia. Algo similar a isso, é um carrinho com um monte de lâmpada, o ambiente tem que estar vazio, não pode ter ninguém dentro, e ele vai ali, e aonde pegar essa luz, né, qualquer lugar que tenha luz, vai eliminar fungo, bactéria, etc. Tá? Aonde não elimina, onde tem sombra. Então, onde a luz não atingir, não vai eliminar. Então, por isso que tem tecnologias ativas, né, que tem aqui casos, aqui, né, são tecnologias ativas que são peróxidos jogados no ambiente. Tá? Isso ajuda no controle de proliferação de micro-organismos. Tá? Então, ele inativa os fungos e mata as bactérias. É uma tecnologia bem interessante e usada, por exemplo, na NASA. Até foi falado já aqui também na palestra anterior. Então, tem purificadores com filtro EPA e carvão ativado, também, que é uma tecnologia bem interessante. Tá? Mas e essas tecnologias que eu estou falando até agora, né,
se o teu ar é bem projetado, bem mantido, executado, etc., lá, muito provavelmente tu não precise dela, a não ser que tenha algo específico, no caso de uma pandemia. Tá? Se for bem projetado, o purificador de ar com carvão ativado no ambiente externo, talvez não seja necessário. Tá? Se tu tem um sistema bem projetado, ele vai suprir essa necessidade. Tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Ozônio, muito se falou no ozônio, né, para desinfecção, e o ozônio, sim, é um excelente desinfetante, mas ele tem um detalhezinho, não pode ter gente dentro. Tá? Não, ele tem que ser usado em ambiente desocupado. Então, isso é bem preocupante, mas é um belo de um aliado. Tá? E, claro, muito foi falado aqui, o monitoramento online, né, da qualidade do ar, com alguns parâmetros que são importantes ali, principalmente o PM2,5, que foi muito citado hoje, né, e o CO2. Tá bom, mas quando que eu tenho que chamar um profissional? Tá bom, eu fiz tudo, limpei minha casa, etc., mas não consigo tirar. Eu não consigo tirar aquele mofo, eu não consigo tirar aquela sujeira que está impregnada. Tá? Quando que eu chamo um profissional? Então, quando essa área, uma área muito grande for afetada, que foi o caso da enchente, tá? É um dos indícios, os materiais contaminados, né? Quando tem materiais e contaminados por produtos químicos, presença de pessoas é um belo motivo, né? Quando a pessoa está doente, ou entra num local, a síndrome do edifício doente, aqui vale muito mais, né? Ela entra e se sente mal por algum composto orgânico volátil ou algum material a mais ali, então, certamente, isso é muito prejudicial, né, para ela, então tem que chamar alguém. E isso aqui eu acho bem interessante, isso daqui até foi o Frederico Paranhos, que apresentou ontem, isso daqui estava lá no site deles, né, como saber se a contaminação do mofo é grave. Então, tem uma tabelinha ali, até 1 metro quadrado de contaminação é pouco grave, né, e acima de, por exemplo, mais ou menos 10 metros já é muito grave, tá? 10 metros quadrados. Nesses casos específicos, quando é muito grave, né, ou gravíssima, não adianta a gente tentar remover com soluções caseiras. Não tem como, não vai conseguir. Então, se faz o quê? Remediação. No Brasil se fala muito pouco disso, nos Estados Unidos é muito comum. Alguém já viu Irmãos à Obra? Aquele seriado do Irmãos à Obra, né? Quando eles estão lá mexendo numa cozinha e acham um mofo entre paredes, por exemplo, eles param tudo o que estão fazendo, chamam uma empresa especializada para realmente remover aquele mofo, para depois eles continuarem. Tá? Então, tem procedimentos, o próprio EPA tem recomendações para isso, mas só fica a dica que é importante, né, tomar cuidado com isso. Então, indo para a parte final, tá, a qualidade do ar ela precisa ser prioridade nos planos de resposta a desastres, atuação técnica qualificada e rápida salvam vidas e reduzem danos permanentes. Após uma enchente, não basta apenas secar o ambiente. É fundamental remover os contaminantes biológicos e químicos, controlando a umidade e restaurar os sistemas de ventilação com segurança, tá? Garantindo que o ar respirado seja saudável. Então, resumindo de forma básica final aqui, o que eu falei até agora, então, se a gente tiver a limpeza, uma boa limpeza do ar-condicionado, uma boa filtragem, uma boa renovação de ar, um monitoramento, junto com a limpeza do ambiente, a gente tem uma boa qualidade do ar. A gente garante a boa qualidade do ar. Mas, como estão as outras superfícies? Que nem foi falado há pouco também aqui na apresentação,
né, da Vogel, né, foi falado sobre os compostos orgânicos de tintas, que produto que eu uso para limpeza, e tudo isso. Isso não está nessa parte aqui. Então, né, a gente tem que se cuidar, esse é o próximo passo, que é o plano de gestão da qualidade do ar, que é cuidar do ar como um todo, do ambiente como um todo, porque tudo que está aqui interfere na qualidade do ar que a gente respira. Então, essa é a dica final, né? Se tiverem dúvidas, estarei na mesa redonda, e muito obrigado.